algum dirigente que você não senta à mesa? E se tiver e você quiser citar, diga o porquê. Se não quiser citar o nome, fica à vontade. Rapaz, e se tiver, entre na fila de essa sua pergunta foi para me arrombar agora. Essa foi Gardenal. Essa foi essa. Eu vou fazer inclusive um corte agora, que essa pergunta está sensacional. Eu imagino que tenha. Eu imagino o nome, mas eu não quero dizer, nem quero falar, porque imaginar... Não, agora eu vou fazer o de repórter. Diga aí, então. Eu quero saber agora a sua. Responda. Olha, eu vou lhe dizer. André, peraí. André, repita a pergunta, por favor. Tem que ser em tela cheia, vai. Vou repetir a pergunta. Essa foi boa, vá. Muito bem. O Laércio foi diretor do esporte. A gente sabe que o esporte tem as suas particularidades, né? A grande torcida, a sua grande história. Agora, em maio, vai completar 120 anos. Enfim, e topou ser vice de futebol por 12 jogos para tentar salvar o time de cair de divisão, aquela coisa toda, enfim. Mas você disse aqui que vinha para agregar, que vai torcer para todo mundo subir, que vai torcer para todo mundo ficar de boa. Mas tem algum dirigente em Pernambuco que você não senta à mesma mesa? Se tem, você pode dizer o nome e por quê? Vamos lá. Rapaz, essa sua pergunta foi forte, mas vamos lá. Eu já tive, né, no passado, mas hoje não. Eu tive lá atrás uma rusgazinha com o Homero Lacerda, na época que estava no esporte lá, em defesa dos meus amigos, né, Gustavo, mas depois a gente se conversou e de boa. E recentemente Yuri, que assim, Yuri era um cara que era meu amigo, mas eu fiquei um pouco chateado por conta dessa questão do valor que eu tinha lá. E a gente também fez as pazes aí e não tem, de verdade, hoje, ninguém que tá na minha cabeça, assim, só se tiver algum aí que eu não tô lembrado, mas Milton não tem não, Bivar, de verdade. Milton Bivar é seu amigo? Ou você acha Milton que Bivar, na hora que assumiu o esporte, não foi muito legal com você? Milton Bivar foi um dos caras mais honestos que eu conheci no Esporte Clube do Recife. Vou lhe dizer por quê. Milton Bivar, ele era de uma outra ala. Eu era da ala de Martorelli, Arnaldo, né, Gustavo do B, e eles ganham a eleição. E eu tenho colocado lá 3 milhões e 700 mil para pagar a folha do esporte e saio, né, da gestão. Então ele não tinha nenhum compromisso em me pagar, porque não foi ele que, né, não era da... E um detalhe, ele era de uma outra linha, né, política dentro do esporte. Esse cara eu não conhecia pessoalmente, e ele foi de uma gentileza, de uma honestidade comigo tão grande que eu vou dizer, eu tiro o chapéu para ele, porque ele, para você entender o que é Milton Bivar, ele foi na minha faculdade, deu uma declaração no jornal, ele sendo de outra ala política, tá? Dizendo que Laércio foi o cara que mais contribuiu na história do esporte como um dirigente e que o esporte devia muito a ele. Então, eu não tenho que falar de um cara desse, entendeu? Ele, naquele momento, ele nem pode dizer que é meu amigo, mas eu considero ele um amigo. Então, é um cara que eu tenho um respeito, assim, gigantesco. Infelizmente, saiu do futebol, do Twitter também. Eu adorava ver ele no Twitter. Eu adorava a resenha dele no Twitter. E depois de 2 doses, meu amigo, aí é que era bom. Então, aí é que era bom. Mas é um cara que eu gosto demais. Nunca mais vi ele. Eu vou dizer porque eu fiz a pergunta. Foi muito bom esse seu esclarecimento. Eu sabia que não tinha nada de rusga sua com o Milton. É porque, por incrível que pareça, circula esse papo ainda hoje. Não, porque Milton entrou lá, não quis pagar o cara. Não tem nada a ver. Então, isso é importante para também salvaguardar o Milton Bivar, que é uma pessoa que a gente gosta também. E aproveitando a deixa, recebeu ou não recebeu, meu amigo? Qual é a não, ainda... veja, a gente acertou os valores, está em contrato, mas o esporte ainda está na RJ, né? Então ele vai começar a pagar. Só para você entender, a gente tinha 11 milhões a ser recebidos. Para fazer um cálculo simples aí, eu emprestei ao esporte 3 milhões e 784 mil reais. Em 2018, eu acho que foi. Meu ano foi 2018, eu acho. É isso. De 2018 para cá, nós estamos com 6 anos, é isso? 6 entrando para o 7.
Se você botar o juro da poupança aí anual a 5%, nós estamos falando 7 vezes 5 dá 35% em cima daquele valor. Estou falando juro de poupança. Então, estou falando de um valor hoje real na ordem de 4 milhões e meio, 4 milhões e 800. Eu não quis um centavo do esporte. Estou recebendo 3 milhões e 758 reais, os mesmos valores que eu emprestei há 6 anos atrás, sem nenhum centavo de juro, multa, mora, nem nada, dividido ainda em 24 parcelas. Então, eu emprestei 3 milhões e 758 mil reais ao esporte para receber em 10 anos dividido aí. Estou falando 10 anos considerando quando é que vão me pagar agora, com os anos que passaram, né? Dividido em 24 vezes sem ter 1% de juros a mais ou a menos, entendeu? Então, para quem quiser falar alguma coisa de mim ou não, tá aí o contrato, tá aí o presidente do esporte, tá tudo descrito. Nunca quis um centavo do esporte e jamais iria querer nada, porque eu fiz aquilo ali de coração, sem ter nenhuma vontade, nem querer tirar de uma vantagem financeira disso. Então, doutor Ademar Rigueira, que é presidente do Conselho do Esporte, que teve uma preposição lá, para dar um título de benemérito do esporte de um torcedor do Náutico, para ser sócio benemérito do esporte, está na hora de Laércio Guerra ter a proposta de ser sócio benemérito do esporte. Porque é o seguinte, amor, clube, paixão, tudo muito bem. Mas na hora que mexe no bolso, como diria Elias Lourenço, no papel azul de manteiga, como diria Elias, no papel pintado, não tem bonzinho, não. E o que me magoa um pouco, viu, André? Eu vou falar um pouco de mágoa, às vezes o cara dizer que eu roubei o esporte. Isso, assim, é de uma maldade. A gente sabe o que acontece, né? E você ouvir que fez o retrô com o dinheiro do esporte? Pois é, isso é um negócio assim tão absurdo, né? Mas isso magoa um pouco. Mas você vê que aí a gente tem que analisar o ser humano por uma perspectiva boa. A gente sabe que tem muita gente ruim, mas a minha história toda com o esporte foi essa, e vocês sabem da imprensa que eu só fui diretor de futebol no esporte porque tinha um amigo lá que estava largado, que ninguém queria pegar mais a diretoria do esporte, e a gente fez 12 jogos lá, e nesses 12 jogos a gente fez campanha de Libertadores. Se basta pegar os 12 jogos que a gente fez, se o campeonato fosse fazer um recorte lá, nós estávamos entre os 4 primeiros nessas 12 rodadas, né? Então, eu fiquei muito feliz com tudo que a gente fez lá no esporte. Infelizmente, a gente não conseguiu ficar na primeira divisão por um gol, né? Porque a gente empatou na pontuação, mas os caras tinham um saldo de um gol a mais que a gente, e a gente acabou caindo de divisão. Laércio, pelo menos essa live serviu para uma coisa. Achamos o teu primo. Olha, o Hélio, a minha tia se chama Brandina Guerra. Laércio, ele é meu primo. Pronto. Achou a família. Ganhasse um primo, rapaz. Rapaz, o que André Luiz Cabral falou aí dessas falácias que circularam acerca de Laércio, chega a ser ridículo. Aí eu vou parafrasear, como eu sempre faço, quando alguém faz uma crítica sem nexo algum, o que disse o grande escritor italiano já falecido Umberto Eco. A internet deu voz a uma legião de imbecis, né, cara? Porque não sabe da vida da pessoa. Então, e Laércio, assim, cara, eu confesso aqui, além de dividir bancada com esses monstros sagrados da comunicação, e inclusive hoje no vídeo do meu canal, eu fiz uma crítica direcionada a alguém que não sabe receber uma crítica, e citei o nome dessas figuras impolutas que estão aqui, o Marcelo, o André. Por coincidência, o André está aqui hoje na live, e de onde eu comecei e ver, Laércio, tudo que você falou aí, para o canal de Wellington aqui, todo mundo está vendo, e essa live vai repercutir muito, pode ter certeza. É fantástico, cara, é fantástico, assim, a pessoa responder perguntas assim e sem titubear e sendo bem sincero, cara, parabéns. Laércio foi xingado pela torcida do esporte, porque foi o xingamento do rebote. Porque a raiva da torcida do esporte era de Arnaldo. Aí não subiu, sobrou para Laércio. Isso. Verdade. Que era do futebol, que era o vice-presidente do futebol. É do futebol que termina pagando a conta. Exato. Mas cobraram uma fatura muito alta. Meus amigos, deixa eu passar uma dica importante para você que acompanha nossos conteúdos todos os dias. Olha, quer anunciar sua empresa, o seu produto? Entre em contato conosco, é fácil. Aqui pelo nosso e-mail, que também é Pix,
welaraújo@hotmail.com, que eu entro em contato com você o mais breve possível. Tem o nosso Instagram também, é a dica legal para você seguir e também entrar em contato conosco. Anuncie sua empresa, anuncie seu produto.